E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou trazer 4 armadilhas aqui que você precisa conhecer quando jogar a Ruy Lopes, seja jogando de brancas ou de negras, beleza? Para você aplicar o golpe ou simplesmente não cair nele. Então, vamos lá. A Ruy Lopes começa aqui com E4, E5, cavalo F3 atacando o peão de E5, cavalo C6 defendendo o peão e bispo B5. A ideia principal da Ruy Lopes é atacar a peça que defende o peão para que, por exemplo, caso as negras sejam descuidadas aqui jogando um movimento aleatório, né, o bispo tome o cavalo e então o peão caia na sequência, beleza? Aqui você vai jogar a defesa Berlim, que vem com o cavalo C6, na ideia de contra-atacar, né? Você defende o peão, atacando o peão do seu oponente de maneira mais ativa. As brancas simplesmente fazem o roque. Se aqui você captura o peão, você vai parar na defesa Berlim mais tradicional, na qual após torre E1, né, as brancas vão recuperar o peão e você vai jogar isso daqui para um final de jogo. Isso daqui é muito jogado tradicionalmente por mestres muito fortes, né? Como você pode ver aqui, Magnus Carlsen, o Kramnik, né? O Fabiano Caruana, todo mundo joga essa linha. A variante que nós vamos comentar aqui, né? Que eu não recomendo muito que você jogue, mas é interessante que você saiba que ela existe para não cair nela, é a variação aqui com cavalo G4, ok? Cavalo G4 vem com a ideia de criar problemas aqui na ala do rei, né? E atacar cedo. Se o seu adversário aqui joga o movimento peão H3 tentando chutar o cavalo, que é um movimento comum, muito jogado, você sacrifica o cavalo aqui com peão H5, ok? E esse sacrifício é uma isca, por isso essa armadilha recebe o carinhoso nome Armadilha da Vara de Pesca. Caso o seu oponente pegue a isca, né, ele vai perder rapidamente. Então, o que seu oponente deve fazer aqui? Jogar desenvolvendo normalmente, jogar C3 para depois jogar D4, ou se não, simplesmente tirar o cavalo, tirar a torre aqui para E1. Todos são bons movimentos que não caem na armadilha, mas então vamos analisar o que ocorre quando seu oponente toma o cavalo, beleza? Se o seu oponente tomar o cavalo, você está ganho, porque aqui na recaptura, né, você abriu uma coluna poderosa de ataque. Agora a sua dama vem aqui para H4 e você irá dar um checkmate imparável no seu adversário, ok? O cavalo do seu oponente terá que voltar, né? Ou senão você recaptura o material que você sacrificou e aqui vem dama H5. Note que isso só funciona se você ainda não tiver feito roque. Na verdade é um plano de sacrifício de peça bem comum em várias aberturas, não somente na Ruy Lopes, ok? Aqui você está ameaçando checkmate em H2 ou checkmate em H1. Seu adversário ainda pode tentar escapar, por exemplo, jogando aqui F3, né, que cria uma casa, uma rota de fuga para o rei. E aqui você não pode ter pressa. Se você joga H2 ou H1 de imediato, seu oponente escapa e lá se foi teu ataque. Você sacrificou peça por nada, ok? Com paciência você fecha a rota de fuga do seu oponente e não tem mais o que fazer, ok? Qualquer jogada aqui resulta em checkmate, beleza? Então essa é a primeira armadilha, chamada armadilha da vara de pesca. Nós vamos dar uma olhada aqui na segunda armadilha, que é com uma ideia muito parecida, porém ela vem de outra variante, para você ver que isso na verdade é um tema de sacrifício, não apenas uma armadilha singular. Então, temos aqui a posição clássica da Ruy Lopes, né? E quando o peão A6, né, chutando o bispo, que normalmente volta para A4, nós temos a variação das trocas, que é mais comum ali nos jogos amadores, apesar de alguns mestres jogarem de vez em quando. Aqui você toma abrindo a dama para poder recapturar o peão. Caso seu oponente tome o peão de E5, você tem duas maneiras de recapturar o peão de E4. Ou com dama E7, né, chutando o cavalo e gerando aqui a troca dos peões, ou se não, com o movimento mais forte, dama D4, né, que é mais jogado, que força exatamente a mesma sequência, né, e isso daqui vai para um final do jogo, beleza? Porém, aqui, né, novamente,
quando você joga A6, seu oponente toma e o peão dele toma o bispo em C6, seu oponente, muitas vezes sabendo que você pode recapturar o peão, não vai querer jogar isso, vai simplesmente fazer o roque, ok? E agora ele está ameaçando de fato capturar, porque você não vai mais ter aquela sequência toda, né? Digamos aqui que você joga um movimento aleatório, se o seu oponente captura aqui, você tenta aquilo de novo, né? Você vai acabar perdendo a dama para a torre E1. Então, dessa vez, ao invés de simplesmente contar que você vai poder recapturar o peão, você deve jogar aqui, por exemplo, um bispo G4, cravando o peão à dama. E se seu oponente tentar chutar o bispo, é aquela mesma história. Você joga H5 e espera que o seu oponente tome o seu bispo que você está sacrificando. Se ele tomar, isso vai levar a um checkmate imparável do mesmo jeitinho, ok? F3 não funciona porque você fecha a fuga do rei, ok? Esse tema na Ruy Lopes é extremamente comum para as negras. Agora nós vamos para outra armadilha aqui para as negras na Berlim, ok? Que é quando você tem aqui o seu cavalo em F6, como vimos no primeiro exemplo. Caso o seu oponente decida, ao invés de fazer o roque, que é o movimento mais comum, né? Jogar aqui um lance anti-Berlim, que é o lance D3, né? Defendendo o peão e esperando poder capturar o seu cavalo para depois capturar o peão. E você não tem como capturar de volta, porque o peão está numa cadeia forte, ok? Você aqui vai jogar o lance cavalo E7. Esse lance cavalo E7 é um lance estranho, ok? Por quê? Bem, ele acelera o plano do seu oponente, aparentemente, né? De simplesmente tomar o peão aqui de E5. E é justamente o que muitos dos seus adversários vão fazer. Porém, esse peão é venenoso. Se o seu oponente captura, ele vai perder o jogo, ok? Você joga aqui o movimento peão C6 e aqui você está praticamente ganho, ok? Por quê? Peão C6 é um movimento que abre o cheque dama A5, ao mesmo tempo que ataca o bispo. Ou seja, se o seu oponente voltar o bispo, você dá o cheque dama A5 e ganha aqui o cavalo, beleza? Ganhando assim a partida. E se o seu oponente for mais experiente, ele pode até tentar o golpe cavalo C4, ok? E aqui, se você toma o bispo, ele dá um checkmate. Porém, cavalo C4 não funciona porque você não precisa tomar o bispo imediatamente, ok? Você pode simplesmente jogar um lance aqui, por exemplo, cavalo G5, criando espaço de fuga para o seu rei, né? Então agora isso daqui não é mais checkmate. Quando o bispo voltar, você dá o duplo da mesma forma com B5 e de qualquer jeito aqui você tá ganho, beleza? Se você viu o vídeo até agora é porque você tá gostando do conteúdo. Considera aí se inscrever no canal e disparar o like, beleza? Agora a gente vai analisar algumas armadilhas que as brancas têm na Ruy Lopes. Vamos lá, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5 e cavalo F6 a defesa Berlim. Aqui você faz o roque e ao invés de jogar os movimentos que nós estávamos analisando, que seriam ou cavalo G4 ou se não tomar o peão aqui de E4, né? As negras jogam também comum bispo C5, ok? Aqui você joga C3, que é um movimento bem temático na Ruy Lopes, para poder jogar D4 com tempo no bispo, e as negras cometem um erro fatal jogando aqui D6, ok? D6 é um lance que antecipa o movimento D4 e tenta fortalecer o peão G5, né? Com uma cadeia de peões. No entanto, isso cria uma fraqueza muito clara para as negras, ok? As negras estão se colocando numa cravada que você vai explorar de cara com D4, ok? Aqui, após peão toma D4, você toma de D4, você já vê o problema, né? Se as negras voltam o bispo, você simplesmente ganha o cavalo, ok? Então, as negras vão tentar lutar jogando aqui bispo B4, né? Na ideia de que se você jogar D5 diretamente, elas vão contra-atacar aqui com o movimento A6 seguido de B5, ok? Tentando sair aí da cravada com tempo no seu bispo e tentar trocar
peças. Porém, você, ao invés de jogar D5 de cara, pode simplesmente jogar aqui dama A4, ameaçando tomar o bispo, né? Ou tomar o cavalo 2 vezes, e não importa a sequência aqui, vai haver perda de material para as negras, ok? Aqui elas simplesmente fazem o roque, você toma o cavalo e em sequência toma o bispo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você aprendeu algo de novo, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito e não quer perder meus próximos vídeos, e considere ser membro do canal para me apoiar aqui no YouTube, beleza? Valeu, pessoal, até mais, um abraço!